Boa noite, meus amados, graça do Senhor Jesus, alegria muito grande estar participando desse momento tão singular, tão significativo, do nosso Deus que vai fazendo a história e a história dessa igreja, alegria de estar junto com a liderança, com os pastores, com os amigos, com os irmãos, e toda a nossa gratidão. Minha esposa está aqui comigo, a Hamala Seabra Milen, está aqui. E alegria de estarmos juntos, viu, pastor? Que alegria poder estar aqui. Clóvis, pastor Clóvis é gente muito querida do nosso coração, muito precioso, um amigo muito precioso, assim também como os pastores aqui da igreja e toda a liderança. Fico grato pelo convite, muito feliz mesmo, me sinto muito honrado por estar aqui com os irmãos. Convido a você, meu irmão, minha irmã, a abrir as Escrituras na segunda carta de Pedro, no capítulo 3. E esse tema está diante de nós, né? Se estamos prontos e como que a igreja se prepara para esse grande encontro. E eu gostaria que a gente, à luz das Escrituras, caminhasse nesse texto e por esse texto, né, a gente percebesse uma radiografia mesmo na gente, se a gente está perdendo um pouco a dimensão, quando a gente perde essa perspectiva escatológica, a gente esfria em muitas coisas, a gente distancia, né, de muito, e talvez essa perspectiva mesmo escatológica da vinda do Senhor e a gente perder isso, muitas das vezes nos afeta totalmente no nosso serviço. Por isso que a liderança está pensando, né, para que seja resgatado no nosso coração, no coração da igreja, que sempre vive seus desafios e suas lutas do século e do tempo, e nós temos o nosso. Capítulo 3, de 2 Pedro, diz assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como a terra, a qual surgiu da água, através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda ao Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa da qual os céus incendiados serão desfeitos
e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Justiça. Tem um filme que eu lembro que eu sei que os irmãos conhecem, que é O Retorno do Rei, O Senhor dos Anéis. Foi um filme inesquecível, não é? Quem acompanhou a trilogia, e na realidade é um livro do Tolkien, que foi levado para as grandes telas, e o último foi, sem dúvida, aquele grande finale lá, e que ganhou muitos Oscars, premiadíssimo o filme, e o Peter Jackson, né, que dirigiu, e a ideia era, o rei estava voltando, e todos os povos dessa luta contra o mal se reuniram, né, os povos se reuniram para esse grande confronto, para esse confronto final, né, nesse retorno do rei, para ele ir para o seu lugar. É claro que quando nós estamos olhando para esse texto e para a volta do nosso rei, ou seja, o retorno do nosso rei, nós não teremos essa batalha, né? Nós não vamos ter essa batalha. Essa coisa assim meio do Armagedon, o pessoal que está estudando escatologia aí, né? Essa coisa do Armagedon, da batalha, que vai ter tanque de guerra. Não, isso aí, o Senhor dos Anéis retratou, muito legal essa batalha. A nossa batalha é diferente, a nossa luta é diferente. Não vai ser naquele grande dia, a nossa batalha está aqui, no nosso dia a dia. A nossa batalha de estarmos como essa igreja militante, essa igreja que está nas trincheiras, essa igreja que sofre vários abalos, várias perseguições, e de certa forma, a gente precisa estar engajado. A batalha está aqui, a luta está aqui. E Pedro aqui escreve nesse sentido, para encorajar esses irmãos diante dessa batalha da vida, da nossa caminhada cristã. E uma das coisas que segundo Pedro, tem uma ênfase, e isso é uma coisa significativa, é não perder a dimensão da vinda de Cristo. Não perder a dimensão da vinda de Cristo. Quando a gente olha na primeira epístola, e ele fala para a gente, né, nós vimos aqui no capítulo 3, ele diz: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, em ambas, ou seja, as duas, procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida. Então, ele tem basicamente o mesmo propósito das duas cartas. Mas, na primeira, a igreja estava passando uma perseguição. A igreja ali naquela localidade. Essa igreja que estava na Cilícia, nessas regiões aí, que Pedro, né, de certa forma, está pastoreando esse pessoal. E ele escreve encorajando esses cristãos porque eles estavam sendo perseguidos. E a perseguição não era uma perseguição do império, mas era uma perseguição local. Uma perseguição por alguns motivos. Primeiro, pela cultura deles, pela vida deles com o Senhor, que isso já afeta diretamente as outras culturas, e também muitos deles, eles não eram da própria nação, eles não eram do próprio povo, então tinha uma espécie de xenofobia ali. E a ideia de 1 Pedro é como viver a nossa vida cristã diante de um mundo hostil. Como a gente vive sendo odiado pelo mundo. E Pedro escreve encorajando para que mesmo nessas dificuldades e sendo hostilizados, sendo perseguidos, para que eles continuem, encorajando essa batalha. Por isso que o texto de 1 Pedro fala dessa batalha na fé. Só que agora, ainda que o cenário não mudou muito, tem um outro inimigo maior. Tem um inimigo maior ainda. Porque uma coisa são os inimigos externos, outras coisas são os inimigos internos. E agora nós estamos diante de um grande inimigo. E ele volta a encorajar novamente a igreja para lutar contra esses inimigos, mas agora são os inimigos da heresia, do falso ensino, das vozes equivocadas. Quando nós olhamos para a história, tanto para a história quanto para o nosso tempo, e nas páginas do Novo Testamento, nós encontramos essas duas realidades.
o que eu gosto de chamar de anticristianismo e um subcristianismo. O anticristianismo é aquilo que a igreja sempre viveu, sempre vai viver, e aqui eles estavam vivendo um tipo de anticristianismo. O que é um anticristianismo? Aquilo que vai contra a nossa fé. Eles estavam sendo perseguidos, estava tendo calúnia, eles estavam sofrendo perseguição de discriminação, e eles estavam sofrendo esse ataque, inclusive de martírios. É o inimigo que está do lado de fora, atacando a igreja. A igreja sempre viveu assim, meus irmãos, e a igreja sempre vai viver assim. Esses sistemas de anticristianismo que nós vivemos hoje, no campo político, no campo ideológico, aqueles que são de fora, que estão atacando o que nós cremos, essa perseguição intelectual, essa perseguição da nossa fé, sempre vai existir. Esses valores que estão sendo distorcidos e atacados, isso sempre aconteceu. Nós não estamos sofrendo uma perseguição de martírio aqui no Brasil, mas nós não estamos fora disso. Só que tem um inimigo maior. Porque uma coisa é a gente ver as lanças, ver as espadas, ver o inimigo, outra coisa é do lado de dentro, as heresias internas. É isso que é chamado de subcristianismo. O anticristianismo é aquilo que a gente olha, o inimigo que está contrário lá. Mas o subcristianismo é aquilo que está abaixo, que não é o evangelho de fato. É a mistura, é o sincretismo. São pensamentos, conceitos, ideias, crenças que vão se misturando com a fé cristã, com o evangelho, e vai virando um outro produto, e esse outro produto é o subcristianismo, é aquilo que não é pleno, a verdade que não é plena. E esse subcristianismo, meu irmão e minha irmã, é muito difícil da gente ver, ainda mais quando nós estamos do lado de dentro. É nesse sentido que o texto vem. E o texto vem carregado com esse sentimento do apóstolo Paulo, porque eles perderam a dimensão dos últimos dias. E essa expressão dos últimos dias está relacionado com a vinda do Senhor. E aí eu convido você para olhar para o texto e repetir esse versículo que a gente acabou de ler. Ele chama amados, esses agapetós, esses que são filhos da aliança, esses que são amados de Deus, porque ele está escrevendo para a igreja amada. Ele diz, olha, eu já escrevi, é o mesmo propósito, mas sabe qual é o propósito? É de despertar, e a ideia aqui da palavra é acordar mesmo, porque, meus irmãos, a gente corre o risco de cochilar, de dormir, e essa igreja estava indo para esse caminho. E ele escreve, e ele diz que na primeira e na segunda, e agora ele está enfatizando, para que vocês acordem, para que vocês possam acordar diante deste grande evento. Procuro despertar com lembranças a vossa mente que é esclarecida. Em que sentido? Porque você já tem a mente de Cristo, você já tem a mente da luz do Senhor. Mas por uma razão, mesmo tendo a luz, a mente iluminada do Senhor, porque vocês foram feitos novas criaturas, vocês vacilam e estão cochilando, estão adormecidos. E a minha pergunta nessa noite para você é essa: você está adormecido? Você esfriou? Você distanciou? Pedro diz, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Então ele está dizendo, olha, eu estou querendo, e aonde que está essa base? No Antigo Testamento, os profetas. Não somente isso, também no Novo Testamento, na palavra do nosso Senhor e Salvador, que foi trazida, ensinada pelos vossos apóstolos. Então tem aqui um conjunto que ele está trazendo as Escrituras, para dizer, é nas Escrituras que vocês vão ser acordados.
E versículo 3, ele diz: e tende em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, pronto, ele está acordando os irmãos daquela igreja para que eles percebam essa verdade da vinda do Senhor, que já foi iniciada. Pastor, mas últimos dias? Como assim últimos dias? Ora, já está mais de 2000 anos. Não eram últimos dias, pastor. Não era. E é justamente essa ideia, esse conceito que estava sendo ensinado de uma forma equivocada, dizendo assim: ó, já passou tempo. Já passou tempo. Agora imagina, né? Mais ainda a gente. E todo o argumento que Pedro vai trazer aqui é justamente para que a gente não caia nessa ideia de que está demorando, está passando. Pastor, já tem mais de 2000 anos. O Senhor não vem. Ele não vem. Os falsos ensinos estavam atacando diretamente a realidade da vinda de Cristo. E o fato de atacar a realidade de Cristo estava fazendo com que aquela igreja estivesse vivendo adormecida. E se nós, de alguma forma, estamos adormecidos, é porque alguma perspectiva escatológica foi afetada em nós de uma forma negativa. O texto prossegue, e aí ele diz, quando ele diz: os últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. E aí a gente aprende a primeira coisa. Esse primeiro ensinamento de como que a igreja se prepara para a vinda, para o grande dia. Como é que eu me preparo nessa batalha, nessa luta que a gente está caminhando, para o retorno do rei? E a primeira coisa que a gente tem, que o texto nos ensina, é que a gente precisa guardar a nossa mente contra e diante desses falsos ensinos, desses falsos profetas. Olha que coisa. A batalha é apologética aqui. Ele linka a vinda de Cristo e a nossa caminhada lutando contra os falsos ensinos. Porque os falsos ensinos, eles têm como propósito atacar a nossa prática, atacar a nossa esperança. E é isso que o apóstolo Pedro fala. Ele diz: olha, eu quero acordar vocês para que vocês voltem a ter a esperança desse grande dia. Vocês não podem perder a dimensão deste grande dia, deste grande evento. Não percam isso. E sabe como é que vocês podem se preparar para esse grande encontro? É lutando, é guardando a mente de vocês diante dos falsos ensinos. É isso que o texto nos diz. Tendo em conta, no versículo 3, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Eles estavam corrompendo, esses falsos líderes estavam corrompendo a ética, dizendo mais ou menos assim: ele não vem, faça o que você pode fazer, dá vazão às suas paixões, aos teus sentimentos, às suas emoções. E qual é o ensino? E o que eles estavam usando? O que eles estavam falando? Versículo 4. Eles estavam levantando essa grande questão, que continua sendo questões que ainda continuam sendo levantadas. Aonde está a promessa da sua vinda? Cadê? Ele não veio. E eles continuam dizendo, porque desde que os pais dormiram, e aqui é um eufemismo, né? É você diminuir a expressão para minimizar a morte, mas é a morte. Ele está dizendo, desde quando os pais foram mortos,
Não acontece nada. Não está acontecendo nada. Olha aí, aonde é que ele está? Então, por causa disso, vocês podem caminhar. Parem com isso. Faz muito tempo. E o texto, Pedro aqui, ele vai trabalhar e vai argumentar, ele vai pegar 4 argumentos diante desses falsos ensinos. E essa é a primeira questão dos falsos líderes. Dizer, olha, o Senhor tarda. Isso já aconteceu, né, meus irmãos? No Antigo Testamento, em Malaquias, foi o mesmo contexto. No livro de Malaquias, eles aguardavam o Messias. A gente cantou aqui, né, sobre o Messias. O Antigo Testamento sempre esteve na esperança, na perspectiva escatológica da vinda do Messias, que fora prometido, que desde lá Gênesis 3, 15, já foi prometido. Mas a geração do livro de Malaquias entrou nessa vibe. Os líderes entraram nessa questão. A igreja entrou nessa questão. O problema do livro de Malaquias não é só a questão do dízimo. É porque eles perderam a dimensão escatológica. Eles perderam a esperança do Messias. E pelo fato deles perderem a esperança do Messias, sabe o que eles faziam? Eles cultuavam de qualquer jeito. Os piores animais eram levados para o templo. Os líderes se corromperam. Por quê? Porque o Messias não virá, não veio, está demorando. Afetou diretamente com aqueles irmãos. Afetou diretamente no culto e no serviço. E eles traziam das suas casas, quando acontecia que um animal morria, eles pegavam aqueles animais que estavam mortos e chegavam lá. Deus diz, eu não aceito. Porque a prática do culto, a prática da adoração foi perdida, porque no coração deles inicialmente se perdeu. E qual é a raiz da questão? O Messias não vem. Aqui Pedro está lutando com isso. Mas existe uma outra forma também da gente olhar e perder, né, e ficar despreparado e perder a dimensão desse grande evento. E nesse sentido, Jesus lutou muito. Jesus trabalhou muito sobre isso. Uma é esse sentimento de que Jesus está demorando e que Ele não vem, essa descrença, essa falta de esperança. E a outra é a gente gostar daqui. A gente gostar daqui. A gente querer o melhor daqui. E Jesus vai o tempo todo trabalhar, Pedro também, o apóstolo Paulo vai dizer, gente, se a nossa realidade for só isso aqui, não tem proveito. E é por isso que, no aspecto da teologia bíblica, a dimensão é o porvir, a dimensão é o grande dia. Paulo, quando fala, olha, gente, ainda que os nossos corpos se desfaleçam, o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Ora, não atentem nas coisas daqui, mas olha para lá. Vê para o grande dia, vê para os novos céus e nova terra. Ora, o peso das tribulações aqui, eles não vão ser comparados com a leve. Essa é uma leve e momentânea tribulação com o peso que vocês vão ter lá de glória. Olhem para lá. Mas sabe o que aconteceu? A própria igreja produziu isso. Por exemplo, na Idade Média, no finalzinho ali da Idade Média, das pestes, da igreja que estava numa situação extremamente difícil, um momento muito caótico. Imagina, né? E a gente sofreu, a gente sentiu um pouco disso, né? E que não pode ser esquecido. Gente, a gente não pode esquecer o Covid. Você não pode esquecer o Covid. A gente não pode esquecer o que nós passamos. Foi uma lição e tanto,
E só nós sabemos como nós vivemos. Mas imagina o que é viver para enterrar seus parentes, seus filhos, seus irmãos. E isso aconteceu na Idade Média. E aí todo mundo não estava gostando daqui. E aí tinha uma perspectiva dos reinos dos céus. E aí um homem, Urbano II, chegou e disse assim: ó, gente, vamos lutar lá em Jerusalém para tirar os inimigos de lá, que vai ter promessa do reino. O que as pessoas fizeram? Largaram tudo. Porque como a vida estava ruim na terra, a gente quer o reino dos céus. Ninguém nem foi para casa, foi lutar contra os inimigos, morrer logo. Por quê? Porque todo mundo estava na perspectiva do reino dos céus. Mas as coisas vieram, tecnologias, melhorias, sonhos, projetos, e a igreja enfervesceu isso com uma teologia chamada teologia da prosperidade, que agora a gente perdeu a dimensão da vinda, porque a bênção não é mais no céu, a herança não é mais no céu, não é no novo céu e nova terra, é aqui mesmo. É aqui na terra mesmo. Não, eu quero o melhor dessa terra, é aqui. Meus irmãos, isso afetou drasticamente a igreja. E você e eu somos afetados com isso. Com todo o processo de consumismo, de tecnologia e de doutrinas equivocadas, que fez com que a gente acreditasse que a gente precisa, o melhor é aqui. E que a gente precisa viver o melhor aqui. Aí a gente perdeu a dimensão do grande dia. Senhor, não vem porque eu ainda tenho meu projeto. Senhor, não vem porque eu preciso me casar. Senhor, não vem porque aqui está muito bom. E aí, meu irmão, e essa realidade escatológica não é só do sofrimento, mas é também que Pedro vai dizer isso aqui mais na frente, a gente vai ver, dessa ardente expectativa de encontrar o nosso grande Salvador, o nosso Rei, o retorno do nosso Rei. Essas duas coisas nos afetaram. Esse senso de que tem mais de 2000 anos e desse processo doutrinário de teologia da prosperidade e de todo o consumismo e os ismos que nós temos no nosso tempo. A gente precisa batalhar com relação a isso. A gente precisa vencer isso, meu irmão. E é assim que a gente se prepara. Falsos ensinos, falsas ideologias, conceitos equivocados. E aí, Pedro aqui, ele vai trazer 4 argumentos. Ele dizendo, né, onde está a promessa da vinda, e ele no versículo 5 diz: porque deliberadamente esquecem, de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: olha, o juízo de Deus já veio. Esses falsos ensinos que estão sendo colocados, dizendo, ele já veio, ele já trabalhou com juízo quando houve o dilúvio. Ele já veio. O segundo argumento é pela qual veio perecer o mundo daquele tempo afogado em água. E o versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, ou seja, têm sido entesouradas, essa expressão mesmo, para o fogo. Ou seja, vai acontecer o juízo de Deus. E agora, a ideia de fogo, estando reservado para o dia do juízo. E qual é o propósito? A destruição dos homens ímpios. Não perca essa informação. Essa catástrofe, esse juízo, que Deus vai visitar, vai trabalhar, vai fazer, Ele já fez e vai fazer, é para a destruição dos homens ímpios. Versículo 8: a todavia uma coisa, amados, ele retoma,
E ele volta para que vocês não esqueçam, para que vocês não durmam, para que vocês não cochilem. Amados, e ele volta para o termo, que não deveis esquecer, que olha, o tempo de Deus e o tempo nosso é completamente diferente. E aí ele pega o Salmo 90 e traz de volta aqui dizendo, olha, 1000 anos para Deus é um dia. Então, se a gente for fazer assim, tem 2 dias, meus irmãos, para Deus só. Tá? Só tem 2 dias daquele tempo para cá. Só 2 dias. Para a gente está 2000 anos. Mas o tempo de Deus é completamente diferente, não está na mesma esfera. É isso que o Pedro vem argumentar. E isso é importante para a gente, né? Porque, meus irmãos, o tempo dele é diferente. A gente, na nossa expectativa, esperando algumas coisas, mas é Ele que sabe o tempo certo, determinado dEle, da vontade, do querer dEle. Não esqueça que o tempo de Deus é completamente, Ele está fora do Cronos. Ele entrou no tempo, na encarnação de Cristo, mas Ele está fora dessa realidade. 2 dias apenas para Deus. Mas ele não para. Ele continua dizendo, versículo 9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, né? Está demorando. Mas por quê? O 4º argumento é porque ele é longânimo. E qual é a atitude de longanimidade dele? Para convosco, para a igreja, que estava sendo levado e enganado pelos falsos líderes. E para nós também. Não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Aí aqui tem uma discussão. Aí o grupo pega e diz, está vendo? Deus quer que todo mundo se arrependa. Então, todo mundo precisa se arrepender. Aí vai ter um problema, né? O universalismo. Não, pastor, está aqui, mas ele está dizendo que ele não quer que nenhum pereça. Só que, meus irmãos, lembra do que eu mandei para vocês recordarem? Do versículo 7? Ele já falou da destruição do homem ímpio. Então, ele não está falando de todos os moradores da terra. Porque ele já disse que já tem uma condenação para os ímpios. De quem que ele está falando? Dos seus, da sua igreja. Porque ele está escrevendo para a igreja, para os amados. E nenhum de nós vamos perecer. Vamos perecer. E isso é a longanimidade. Ele sabe quantos são. Ele sabe quantos estão lá, do lado de fora. Eles sabem na sua família, no seu lar, na sua casa. E a longanimidade está aí. É por isso que ele ainda está no controle. O tempo está nas mãos dele. E esse é o argumento que Pedro fala. Que todos cheguem ao arrependimento. Quem? Os seus amados. Aquela própria igreja que estava querendo ir para essa linha. E para nós. E isso nos encoraja para a evangelização. Porque estarmos preparados é estarmos envolvidos nessa missão. Agora, no versículo 10, ele vai dizer como, né? As Escrituras não falam quando. As Escrituras não falam quando, mas ela fala como. E o texto nos diz que virá, entretanto, como ladrão. A ideia de ser inesperado. O dia do Senhor. No qual, e aí ele vai agora descrever de uma forma apocalíptica mesmo. É uma linguagem profética. Que vão ter aqui estrondos, várias questões, mas é só para mostrar, e ele está pegando uma literatura apocalíptica e uma literatura profética, para mostrar o juízo de Deus.
nesse grande dia. Mas lá dentro, eu queria chamar 2 elementos aqui. No versículo 11, quando ele fala de toda essa forma, né, de elementos abrasados, essa ação de juízo, mas no versículo 11, ele nos dá uma deixa de como nós devemos nos preparar. Ele diz, visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento. Como é que a gente se prepara? Como que a igreja se prepara para o grande encontro? Guardando a nossa mente contra os falsos ensinos, mas vivendo em santidade. Esse proceder santo, esse viver santo. A palavra aqui, essa expressão aqui, que fala de procedimento, é uma palavra que tem a ver como que você estava virado para o chão, mas agora você virou para cima. Houve uma mudança. É interessante a nomenclatura. É literalmente virado para cima. Esse procedimento que agora mudou. Enquanto você estava vivendo a realidade da queda, agora você virou para o alto. É isso que é santidade. É você viver agora os valores e você já está habilitado para viver esse procedimento do reino de Deus. E essa vida de santidade é um processo. Os falsos líderes estavam querendo perverter o estilo de vida. Pedro está dizendo assim, vocês já viraram para cima. Vocês já são frutos daquele grande dia. Vocês já foram feitos para aquele grande dia. E esse grande dia, esse grande evento virá. E vocês já foram virados para cima. O caminho de vocês é ser seguido pelos valores dos céus, do reino de Jesus Cristo. E é isso que é santidade. A gente está vivendo os valores da palavra de Deus, do reino de Deus. É assim que a gente vive. É assim que a gente se prepara. Mas tem uma outra palavrinha que eu queria destacar. Piedade está aí na sua versão, não é isso? Então a gente aprende que como é que a gente se prepara. Além de viver em santidade, a gente viver de forma piedosa. E essa expressão ela é significativa. Tem até um pai da igreja que é, né, é a raiz dessa palavra, Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia foi um grande historiador da igreja, e no período dos pais da igreja, ele é conhecido como o pai da história da igreja. Eusébio. E a palavra Eusébio é a palavra que está aqui. E essa palavra, ela envolve, e o sentido de Eusébio é veneração. É a ideia de venerar. É chamar a atenção do sagrado, é algo digno de veneração. Essa piedade no coração que gera devoção, que gera adoração. E aí nós temos uma coisa importante, porque nós, como diz Calvino, nós temos os semi-religiones e os sensus divinitatis. Semi-religione é que todo ser humano ele tem a semente da religião. E o semi-divinitatis é que todo ser humano tem um senso do divino. Isso significa que nós, por natureza, veneramos, adoramos. Não baixa a guarda com relação a isso. Nós naturalmente veneramos. Não tem os ídolos? Por que esses ídolos eles fazem um maior sucesso? Estava assistindo algumas questões, né? Michael Jackson, como é que era a coisa, né? Estava assistindo o Globo Repórter antigo do RPM, como fez um estrondo.
E aí tem uma grande coisa desse nosso coração, que é aberto para venerar pessoas, coisas, dias. A gente vai venerando time, jogo, a gente vai venerando. E tem uma coisa interessante. Quem a gente venera, a gente quer ser parecido. Não é assim com os jovens adolescentes? A roupa da moda, do ídolo, todo mundo não quer fazer a roupa, não quer fazer o cabelo, o corte de cabelo, porque naturalmente nós somos assim. Mas como é que a gente precisa viver em piedade? Querendo ser parecido com aquele que é o alvo da nossa veneração, Jesus Cristo. Meu irmão, se você não está parecendo com Jesus, que é a forma perfeita de Deus, você não está adorando adequadamente. Porque adorar não é só, de repente, expressar algumas coisas, é buscar ser parecido. Ser cada vez mais parecido com o nosso Senhor. Isso é viver com piedade, com bondade no coração, mas com veneração e se aproximando e parecendo cada vez mais. É assim que nós nos preparamos para esse grande evento, para esse grande encontro. Por fim, meus irmãos, como é que a igreja se prepara para o grande encontro? Em quarto lugar, na esperança de novos céus e nova terra. A gente se prepara, primeiro, guardando a nossa mente contra os falsos ensinos. Segundo, a gente se prepara vivendo em santidade, vivendo em piedade. O terceiro elemento, venerando, adorando, servindo, atuante. Porque quem venera, trabalha. Quem venera, pratica. Quem venera, serve. Porque quer ser igual. E é devoção. Mas, por fim, como é que a igreja se prepara para o grande encontro? Na esperança de novos céus e nova terra. E é assim que o texto nos finaliza. Versículo 12. Esperando e apressando a vinda do Senhor. Ele já colocou a esperança aqui. A esperança já entrou. Pastor, mas apressando, como é que é isso? E essa palavra aqui, ela foi traduzida, e veja bem, né? Aquilo que eu falei lá no início. Por que ele está falando de apressando a vinda do dia? A expressão aqui, a expressão no grego aqui, ela tem a ver com é um desejo ávido. É um desejo forte, intenso. Ou seja, a esperança, mas com desejo enorme. A expressa, por isso que é apressando, quer apressar, quer ir logo. Sabe por quê? Porque quer encontrar quem? O retorno do rei, o Salvador. Onde foi que nós perdemos isso? Onde foi que eu e você perdemos isso? A gente está gostando muito daqui. A gente está querendo muito aqui. A gente perdeu esse desejo intenso de estar com o nosso rei nesse grande dia. Se alguma coisa perdeu no nosso coração, a gente precisa retornar. Versículo 13, nós, porém, ele volta. Segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. A espera, o desejo intenso, essa expectativa, essa esperança, que, por exemplo, pode vir o que vier, pode sofrer abalos que for, perdas, mas ninguém pode tirar de nós isso, que é a coroa da nossa batalha. A esperança que a lágrima vai ser enxugada, que a dor não existirá mais.
e a esperança de que nós estaremos juntos com o nosso Senhor. Por isso que a gente precisa querer mesmo, apressar. E uma igreja ativa, uma igreja que serve, uma igreja que está envolvida no trabalho, que está aqui, pastor, o que a gente vai fazer? Vamos lá. É porque eu estou aguardando, é uma igreja que está envolvida. E na expectativa desse grande encontro. A palavra aqui, novos céus, é uma palavra que não é novo completamente. É a palavra kainos. Não é neos. Se fosse neos, de neo aqui, seria uma coisa completamente, queimou tudo. Não, é kainos. É uma restauração. Vai ter o elemento do juízo para os ímpios, mas esse dia não vai ser pesado para nós. Vai ser o que as Escrituras falam dessa nova era, desse novo aion. Paulo diz, não vos conformeis com este século, né? Sabe o que é esse século? Essa realidade da queda. O novo século é novos céus e nova terra. Por que, pastor, novo céu e nova terra? Porque vai ter... Esse é o maior evento. Nós tivemos um evento enorme. A chegada do nosso Rei Jesus, que se encarnou. A vida de Deus se uniu com a vida dos homens, através do Verbo. Mas um dia, meus irmãos, nós teremos uma realidade só, uma vida só. A vida de Deus junto com a vida dos homens. Novos céus e nova terra. A luta do Senhor dos Anéis era para uma batalha, para se unir nessa batalha, em prol do rei. Quando o nosso rei vier, os inimigos vão ser destruídos. Mas compete a nós lutarmos, caminharmos, nos prepararmos para esse grande encontro, o retorno do rei. E como é que a gente faz isso? Lutando, guardando a nossa mente para as heresias internas, as ideologias externas, os falsos conceitos. Como é que a gente luta, como é que a gente se prepara a nossa vida de santidade? Vivendo para cima, a gente já virou a realidade do reino, sendo e a nossa vida toda devotada, comprometida, engajada, e espelhando aquele em quem nós adoramos. Mas também não perquemos a nossa esperança. A esperança do Rei que virá. Que Deus nos abençoe e faça dessa igreja uma igreja preparada. Porque Ele virá, meus irmãos. Baixa a cabeça. Senhor, nós clamamos a Ti nesta noite. Nós possamos nos preparar, Senhor. Se porventura estamos distantes, se porventura, Senhor, estamos fora, estamos frios no sentido de perdermos essa expectativa. Oh, Deus, tem misericórdia de nós. Renova o Teu povo, essa igreja. A base, Senhor, a base aqui, a base do Renascença, que é uma igreja só. Oh, Deus, renova no coração da liderança, renova, Senhor, no coração da igreja, dos líderes, dos irmãos. Um total engajamento, Senhor. Oh, Deus, o interesse por buscar mais a Tua palavra. O interesse, Senhor, da prática dela. O interesse, Senhor, dessa vida de devoção, de contemplação, de relacionamento, de ligação com Deus e com a obra dEle. E a nossa esperança, Senhor, a esperança da glória. Por isso, Senhor, nós bendizemos o Teu santo nome.
E renova isso em nós. Renova isso em nós. A expectativa do retorno do Rei, do nosso Salvador. É a nossa oração hoje e sempre. Amém.